Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Eu queria lembrar a vocês que de 23 a 28 de maio eu vou proferir aqui em Coronel Heights o curso Metafísica e Estrutura do Ser, em 6 aulas. Informações e inscrições com o senhor Eduí Ferro, telefones 041 9974-4443 ou pelo e-mail edui.ferro@uol.com.br. Também queria chamar a atenção para vocês para o lançamento do livro Hereges, do Gilbert K. Chesterton, tradução brasileira pela editora Eclésia, tradução feita pelo professor Antônio Emílio Anguete de Araújo, o qual também gravou lá uma excelente palestra de apresentação do livro. O livro está à venda no site www.seminariodefilosofia.org e vocês podem assistir o vídeo pelo endereço http://anguete, quer dizer angueth.blogspot.com. Não percam. Deem também, por favor, uma olhada nas últimas atualizações do site da Graça Salgueiro, Nota Latina, uma matéria importantíssima sobre Milícia Nacional Bolivariana e golpe de Estado na Venezuela. E atenção, gente, tem lá um pedido de doações. A Graça Salgueiro está fazendo este trabalho gratuitamente há longos anos. É a melhor fonte de informações sobre a América Latina. A melhor não, a única, na verdade, né? O que a Graça publica lá depois sai nos jornais depois de 2 ou 3 anos, como se fosse uma grande novidade, né? Então, por favor, contribuam, ajudem a manter esse trabalho altamente meritório. Hoje, 13 de abril, se comemora em Miami o Dia do Exilado Venezuelano. Esse é um decreto da Prefeitura de Miami e será celebrado todo 13 de abril por vários exilados venezuelanos, várias organizações de apoio. Aqui tem uma lista mas não precisa ler a lista, não. E será, então, outorgado àqueles que tenham batalhado com mérito em favor dos exilados venezuelanos e prisioneiros políticos da Venezuela, a Ordem do Exílio Venezuelano Rômulo Betancourt. Muito bem, eu continuarei informando a vocês sobre essa atividade dos exilados venezuelanos, porque nós temos o nosso instituto, o Inter-American Institute, apoia esta iniciativa. Agora, no Brasil, outro dia foi preso aí o oficial da reserva, Major Sebastião Curió Rodrigues de Moura, um dos que participaram da repressão às guerrilhas no Araguaia. Então, como não tinham mais pretexto para prender, estão tentando prender os sujeitos faz anos, embora os acontecimentos tenham acontecido há 4 décadas, não dão sossego para o velhinho. Então foram lá vasculhar a residência dele e acharam uma arma e o prenderam por porte ilegal de armas. Falaram, ora, não existe porte ilegal de armas por militar, meu Deus do céu. Mesmo sendo da reserva, ele tem o direito de ter a arma que ele quiser. Então foi preso e está sendo processado por porte ilegal de armas. Quer dizer, aqui alguém me manda um aviso dizendo, olha, começou já a perseguição. Eu falo, não começou agora, já começou faz tempo. E, aliás, me enviaram aqui hoje um artigo muito bom, deixa eu ver se eu acho aqui no meio da papelada, dizendo que mostrando aí o acovardamento progressivo das nossas forças armadas, que estão rapidamente se transformando em fraquezas desarmadas, porque não tem homem e também não tem arma, tá vendo? Quer dizer, há uma população
crescente de boiolas das nossas Forças Armadas. Né? Ávidos para puxar um saco. Foram contaminados pela endemia, não é epidemia. Puxação de saco no Brasil é endêmica. Né? Bom, daqui a pouco eu acho aqui. A Marcela Andrade me envia aqui o Mapa Mundi Online do IBGE, onde tem lá o verbete sobre os Estados Unidos, mas não vi sobre outros países, mas está cheio de erros de português e erros históricos monstruosos. Olha aqui, em 1776, após a Revolução Americana, olha aqui, em 1776, após a Revolução Americana de 1776, que foi a Guerra de Independência levada contra os colonizadores pela classe dirigente dos colonos. De que porra é essa? O país inteiro participou, né? Que classe dirigente, o caralho? E daí vai, mas dessa forma o ZUA participou. O ZUA participou. Olha, data vênia é o cu da sua mãe. E assim vai. Quer dizer, é uma vergonha que esse pessoal está fazendo, jogando fora dinheiro público. Agora, eu acabei de enviar para o Diário do Comércio um artigo que eu não resisto a ler para vocês em primeira mão. Eu não resisto porque, olha, tem certos camaradas que a gente bater neles é um prazer, sabe? Um artigo chama-se O Sacrifício de Caio Blinder. Desde que Donald Trump publicou sua certidão original de nascimento e desafiou Barack Hussein Obama a fazer o mesmo, espalhou-se nos círculos obamistas uma epidemia de ataques histéricos que rapidamente atingiu o terceiro mundo. Uma das primeiras vítimas foi aí o jornalista Caio Blinder, aquele cuja maior glória profissional foi ter servido de saco de pancadas para Paulo Francis no Manhattan Connection por anos a fio. Ainda se ouve o eco dos seus gemidos. Da noite para o dia, o rapaz apareceu com os sintomas típicos da moléstia. São 4. Primeiro, gritar e repetir até cair no chão com ataque de dispneia o artigo número 1 do credo obâmico. Nasceu no Havaí, nasceu no Havaí, nasceu no Havaí. Segundo, xingar Donald Trump de tudo quanto é nome. Palhaço, pomposo, patético, charlatão, vaidoso e assim por diante. Terceiro, depois desse berreiro todo, ainda fingir uma calma superior, uma indiferença olímpica ante o problema da identidade do Obama, aspas, essa discussão absurda, fecha aspas. Quarto, fazer cara de quem acredita piamente que, com isso, varreu para baixo do tapete a pergunta fundamental: cadê a certidão de nascimento? É verdade que ele faz até uma forcinha para argumentar, como fazia no tempo do Francis. Mas também, como naquela época, seu desempenho é tão fraco que mal consegue esconder uma íntima volúpia de apanhar. Diz ele, aspas, Trump alega que Obama nunca produziu uma certidão de nascimento, mas isso é normal no Havaí e, de qualquer modo, o documento é protegido por leis federais de privacidade, fecha aspas. Perdoemos o uso americanizado e feio do verbo produzir no sentido de exibir. Caio mora nos Estados Unidos faz muito tempo e não parece ser leitor muito assíduo dos clássicos da nossa literatura. Tem brasileiro que depois de 6 meses em Miami já não consegue pronunciar ão e nem lhe. Está explicado. O mimetismo inconsciente é o mais alto talento nacional. Mas vamos ao que interessa. Não, Caio, isso não é normal no Havaí. Qualquer pessoa nascida naquele estado pode pedir uma cópia da sua certidão integral de nascimento e recebê-la pelo correio. Custa $10. Veja 3 dessas cópias nas ilustrações anexas. Estou mandando lá 3 certidões originais de nascimento do Havaí que as pessoas tiveram pelo correio. Uma delas é de uma senhora que nasceu em Honolulu um dia depois de Barack Obama. Outra vem com o recibo e data da remessa feita pelo Registro Civil do Havaí, 28 de setembro de 2010. Elas bastam para mostrar que a ex-funcionária do Registro Civil havaiano, Kiyomi Fukino, a arma mais pesada do arsenal obamista nesse debate, está mentindo quando diz que o Havaí não libera cópias de certidões originais, ou certificates, apenas resumos eletrônicos, ou certifications. Compare o certificate com a versão resumida, certification, apresentado por Barack Obama. Essa não traz o nome do hospital nem a assinatura do médico que deu assistência ao parto. A falta desses dados permite que até agora ninguém saiba em que hospital o homem nasceu. Ele diz que foi num, sua irmã que foi no outro. E é essa mesma irmã que agora aparece alardeando, entre aspas, toneladas de provas, fecha aspas, do nascimento havaiano, os anúncios publicados em jornais na ocasião.
Anúncio feito na óbvia intenção de garantir cidadania americana para o recém-nascido, que não precisaria disso se a tivesse. E anúncios tão confiáveis que dão até endereço falso do casal Obama, que, aliás, também não foi visto jamais por ninguém em outros endereços mencionados por Obama, o qual, por sua vez, jamais foi visto na Universidade de Colômbia, que ele diz frequentado, segundo o livro que ele diz ter escrito, e foi, na verdade, escrito por William Ayers. A história da criatura é uma trama de camuflagem mais digna de um estelionatário que de um presidente dos Estados Unidos. Kyle Blinder finge rir, mas por dentro chora de raiva quando ouve Donald Trump dizer com sobra de razão que a carreira de Obama é o maior trambique da história americana. E não, Caio, o que protege Obama não são leis federais de privacidade. Nenhum candidato presidencial antes dele teve jamais a cara de pau de alegar essas leis como desculpa para ocultar documentos que o público eleitor tem o direito de conhecer. O que mantém Obama a salvo de revelar sua certidão original é uma lei estadual recente, que a então governadora do Havaí promulgou às pressas para bloquear o acesso a esse papel em particular. E bloqueou tão bem que, segundo Kiyomi Fukino, nem o próprio Obama em pessoa teria direito a uma cópia, no máximo a uma breve espiada no registro. Por quê? Se nada houvesse ali a esconder, um Estado chegaria à aberração inédita na história do mundo de fazer de uma mera certidão de nascimento um documento ainda mais secreto que os registros do FBI e da CIA, que pelo menos podem ser obtidos para exame público por meio do Freedom of Information Act. O recibo que anexei a esse artigo mostra que a lei, de tão estupidamente artificiosa, não está nem sendo aplicada em certidões que não sejam de Barack Obama. É lei feita para um só, o queridinho do establishment. Não sei onde Obama nasceu, mas Kyle Blinder também não sabe. Ele jura pela fé obâmica, às cegas, e arrota desprezo pelos céticos e infiéis que se recusam a furar os próprios olhos. Não perguntem como ele, um judeu, pode aviltar assim sua credibilidade jornalística só por amor a um presidente americano que tem sido, entre todos, o mais hostil a Israel e um promotor ostensivo do radicalismo islâmico. A fé nem sempre remove montanhas, mas às vezes destrói neurônios. By the way, também não acredito muito no sucesso eleitoral de Donald Trump, mas menos ainda no de Obama. 55% dos votantes democratas e 98% dos republicanos dizem querer uma cara nova na Casa Branca. O alto sacrifício de Kyle Blinder no altar do trambiqueiro supremo terá sido em vão. Você vê, esse pessoal, para puxar saco, eles não medem o tamanho do vexame que eles mesmos vão passar. É uma coisa impressionante. Quer dizer, como é que o cara... o artigo do Kyle Blinder tem o título Obama nasceu no Havaí. Fala, mas como? De onde você tirou isso aí? Eu não sei se ele nasceu no Havaí, se nasceu na Zâmbia, se nasceu na Serra Leoa, se nasceu na puta que eu pariu. Ninguém sabe, ninguém sabe. A vida do cara é um mistério. Dizer que ele nasceu no Quênia, eu digo, olha, se houvesse alguma prova que ele nasceu no Quênia, seria uma maravilha, pelo menos saberiam onde o cara nasceu. Mas ninguém sabe. E também não é só isso que sabe. Ele tem todo esse negócio da carreira em Colômbia, que ele disse que é uma bela carreira em Colômbia. Pois olha, tem aquele pastor, que agora até esqueci, o Manning, pastor Manning, fez lá uma vasta investigação, fez até um processo público e provou que o Obama jamais esteve em Colômbia. Né? E assim por diante. Né? Lugares que o Obama cita na biografia dele, onde a família teria morado, o pessoal vai lá e pergunta para todo mundo, nunca ninguém ouviu falar do tal do casal Obama. Né? É um negócio impressionante, não existe sequer prova de que eles foram casados, não tem a menor prova, não tem certidão de nascimento, não tem testemunha, não tem um convidado. Quer dizer, é tudo um mistério. Como é que pode? O sujeito é um completo desconhecido. E ainda tem essa história do príncipe saudita que... Veja, o príncipe saudita, que é um notório partidário do terrorismo, ele já naquela época, décadas atrás, ele financiou inteiramente a carreira universitária do Barack Obama. Por quê? Quem informou para ele que existia lá, né, sei lá onde, um rapaz chamado Barack Hussein Obama que precisava pagar a universidade. E por que pagou logo para este? Né? E pior, o cara que serviu de intermediário foi o camarada que era advogado do Malcolm X, o que levou alguns camaradas a suspeitar até que Obama fosse filho do Malcolm X. Eu não sei de quem é filho, eu sei que é o filho da puta, agora o pai eu não sei. Né? E ninguém sabe, na verdade, né? Então, ele, de fato, se você olhar direitinho, ele não parece nada com o pai. O pai tem uma cara redonda, cara de bolacha. E ele tem aquela cara comprida, cara de cavalo. Né?
Mas também não sei. Eu acho que ele até se parece um pouco mais com o Malcolm X. Mas tudo aí é um mistério. Quer dizer, pegaram um total desconhecido, botaram na Casa Branca, deram um poder descomunal pro cara, e o cara permite fazer o que ele quiser. Até o artigo anterior que eu mandei pro Diário do Comércio estava comentando isso aí. O sujeito manda bombardear a Líbia sem autorização do Congresso. Ninguém reclama, né? Desaparece lá 3 trilhões, não é bilhões, é trilhões de dólares da verba do estímulo. Vai para recebedores desconhecidos, sem nome. O cara distribui 3 trilhões assim no escuro e ninguém reclama, né? É um negócio muito impressionante. Quer dizer, o círculo de proteção em torno do Barack Obama é uma das 7 maravilhas do mundo. E agora, outra maravilha é esse negócio que está acontecendo no caso do cidadão que está acontecendo no Brasil. Precisa ver que o Brasil também não fica atrás, né? Cidadão que entrou lá na escola municipal Tasso da Silveira, no Realengo, fuzilou lá um bocado de pessoa e depois foi baleado por um policial, né? Ora, é evidentemente um ato terrorista. O camarada era islâmico, era um radical islâmico. E o terrorismo, já dizia Lenin, o terrorismo é propaganda armada. Quer dizer, você só entende um ato terrorista quando você entende qual é o proveito político que se pode tirar disso aí. Para tirar o proveito político, você tem que acompanhar os antecedentes e as consequências. O que veio antes e o que veio depois. Ora, o que veio antes? Veio este falso site em nome do deputado Jair Bolsonaro, que anunciava o atentado com uma semana de antecedência, portanto querendo já queimar e envolver o homem da direita no atentado. Daí vem o atentado e no dia seguinte já aparece prontinha uma campanha nacional de desarmamento baseada nisto. Ora, meu Deus do céu! Quer dizer, a lógica da coisa está muito clara. Agora, quem vai investigar isso aí? Hã? A polícia? Não vai investigar. A polícia diz que está investigando para saber se o site em nome do Bolsonaro teve algo a ver com o rapaz. Ora, se quiser, como se o problema fosse esse, né? O site não precisa ter nada a ver com o autor do caso. E provavelmente não tem mesmo. Porque essas coisas são feitas, vamos dizer, por equipes, por gente treinada, onde um não precisa saber qual é a função do outro. Então, o que tem que saber é assim, quem fez, né, o site e qual a ligação remota que ele pode ter com o assassino. Aí sim, aí denota uma organização. E o aproveitamento imediato que esses picaretas do desarmamento civil tiraram, né, já mostra ou estavam informados, ou no mínimo que estavam informados, porque se prepararam muito rapidamente e desencadearam a campanha no dia seguinte. É um negócio assim, uniforme, todo mundo falando a mesma coisa, quer dizer, que nem como se fosse um coro, prontinho. Então, é claro que tem que investigar, minha gente. Isso aí não foi um ato isolado, isso aí não foi, de repente deu uma loucura no cara, ele fez isso. Não, isso aí foi planejado, desde muito bem planejado, e está desencadeando as consequências que pretendia desencadear. Agora, o mais bonito da história é o seguinte: o rapaz, o assassino, tinha 23 anos. Como é que um sujeito de 23 anos consegue comprar 2 armas legalmente, ou ter licença para 2 armas, quando homens de 40, 50 anos, pais de família, têm uma dificuldade enorme de obter isso aí? Quer dizer, alguém facilitou isso para ele, obviamente, né? Não só para facilitar a prática do crime, mas também para poder explorar a coisa em seguida, daí, dizendo, está vendo, vender armas legalmente, olha o que dá, temos que proibir isso. Está tudo tão bem articulado, a coisa é tão lógica. Mas é curioso que ninguém está levantando essa suspeita no Brasil, quando é a suspeita mais óbvia, e essa tinha que ser, vamos dizer, a linha fundamental das investigações. Né? Quando existe a propaganda armada, é porque existe alguma propaganda desarmada política que vai tirar proveito dela antes e depois. E é exatamente o que está acontecendo. Espera aí, tem alguém na linha. Quem é? Boa noite, professor. Boa noite, aqui é o Marcos do Paraná. Marcos do Paraná, tudo bem? Tudo bem, senhor. Aqui está tudo bem, mais ou menos. Mais ou menos. Aqui também é muito mais ou menos. Mais ou menos. Nós estamos aqui todos sofrendo, como todos os brasileiros, nós estamos sofrendo
sofrendo de uma doença chamada esfrotomegalia. O que seria esfrotomegalia? Saco cheio. Ah, interessante. Professor, eu li o artigo do senhor, O Marte da Ciência. Eu achei muitíssimo interessante. Mas, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao senhor sobre todo esse trabalho que o senhor vem fazendo pelo Brasil e pela gente, principalmente, retirando esses pensamentos lamacentos do marxismo cultural e assim por diante. Bom, nós faz o que pode. Ok. A pergunta é, professor, quais seriam as biografias e livros de histórias e filosofia das ciências que o senhor sugeria para a gente ler, que são realmente confiáveis? Olha, tem muita coisa, tem saídas, é tanta coisa que eu não posso resumir aqui, mas eu te sugiro 2 autores. Um que se chama Ian Hacking, Hacking. Sim. Outro que se chama Giancarlo Infante, italiano, só que só vai encontrar o texto em italiano. Ah, que pena. Eu prejudicar esses 2, mas tem muita. Olha, foi uma boa ideia que você me deu. Assim como eu fiz a lista dos livros sobre o negócio da nova ordem mundial, eu vou preparar uma lista sobre essas pesquisas recentes de história da ciência que estão estourando com toda essa mitologia. Né? Maravilha. Porque aqui no Brasil é 0. O pessoal só sabe Tem falar de uma lista aí. Em português, talvez você encontre alguma coisa, que às vezes sai. Mas a maior parte vai ser em inglês, italiano, francês. Mas é o que eu posso fazer. Mas prometo que vou fazer essa lista, assim. Isso é muito interessante. Muito obrigado até por me dar essa dica. Agora, no caso do Galileu, assim como semanas atrás publiquei um sobre Charles Darwin, né? Mostrando que toda a biografia do cara é contada assim, às avessas. Primeiro que eles opõem o evolucionismo ao tal do design inteligente. Quando o design inteligente foi inventado pelo próprio Charles Darwin, está lá nos parágrafos finais da Origem das Espécies, uma declaração pró-design inteligente, né? Aham. Sim. E segundo, aparece um autor da teoria da evolução, quando não é o autor, foi o avô dele. Né? Ele apenas arrumou a argumentação para sustentar a tese do avô. E assim por diante. Agora, no caso do Galileu, a coisa é uma maravilha, porque é tudo contado às avessas. O cara é tido como um inventor da ciência experimental, quando ele, na verdade, jamais fez experimento nenhum. Ele fazia experimento imaginário, quer dizer, eu concebo na minha mente, mente concipio. Quer dizer, eu imagino um mundo, faço lá as experiências e depois dou uma expressão matemática para aquilo e digo que é ciência experimental. Exatamente. A gente aprende na faculdade aqui que são experimentos imaginários. Olha que maluquice que o pessoal inventa. Pois é, mas ele mesmo, que é experimento imaginário, ele mesmo diz que ele não finge hipóteses. Como? Como é que você vai fazer um experimento imaginário sem imaginar a hipótese? O cara embrulhou total. E porque eu achei mais bonito, essa eu descobri agora, quando logo antes de escrever o artigo. O que foi a penitência dele? Pô, é um negócio de você rolar de rir, pô. Se um tribunal hoje desse uma penalidade dessa para um cara, todo mundo diria que é favorecimento ilícito. A penalidade é uma vez por semana tu tem que rezar os 7 salmos penitenciais. Leva 10 minutos. Ainda rezar ainda. E ninguém vai te fiscalizar para saber se você está rezando ou não. E ademais você não precisa rezar pessoalmente, pode mandar suas filhas rezar no seu lugar. Puta que eu pariu! Enquanto isso, né, todo mundo pensa, não, o cara está perseguido, está na cadeia. Estava nada, ele estava na embaixada da Toscana, que era o lugar mais maravilhoso do mundo. Né? Até a filha dele tem uma carta dizendo, pai, que lugar tão delicioso que botaram você. E ele, continuando a lecionar, continuando a falar a mesma coisa. E tudo, em vez de ser perseguido, ele era protegido pelo Papa, ele era afilhado do Papa, pô. O Papa não deixava encostar um dedo nele. Nossa, que coisa, hein? Professor, outra pergunta. Qual seria a biografia do São Roberto Bellarmino que o senhor indica a nós? Essa eu não tenho nenhuma. O que tem, você encontra na internet, é o texto do exame que ele fez das teorias de Galileu. Isso está na internet. Não me lembro agora o título, mas se você procurar lá em inglês, você vai achar. O texto é notabilíssimo. Ele é um cientista muito melhor que Galileu, na verdade. Além de ser um santo da igreja, não é um Zé Mané qualquer, pô. Tá pensando o quê? E o pessoal não passa isso pra gente na faculdade apenas pelo fato de ser um santo, com certeza. Bom, se é santo da igreja, então não tem direito de falar, né? Exatamente. Muito obrigado, professor. Fique com Deus. Obrigado eu pela participação. Então, agora, enquanto isso,
pela uma senhora chamada Asia Bibi, que foi condenada por blasfêmia no Paquistão, condenada à morte, porque ela declarou a fé em Jesus Cristo. Então, olha aqui, os muçulmanos, vocês são uns hipócritas, vocês são uns hipócritas de merda. Eu estudei o assunto e veja o seguinte, se você perguntar o que é o Corão, os caras dizem, é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz em árabe, Kalimatullah. Né? Daí você pergunta, o que é o Jesus Cristo? Jesus Cristo é a palavra de Deus, Kalimatullah. Então, meu filho, se existe uma palavra no Corão que tem validade, é pela autoridade do Senhor Jesus Cristo. Porque ele é a palavra de Deus. Então, agora, se a mulher acredita em Jesus Cristo, vocês vão... Com que direito vocês se levantam contra ela? Hã? Com que direito? Se vocês mesmo dependem da autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, tem até um outro caso aqui também essa semana, peraí. Pô, não estou achando, é muito papel. Agora aqui, que ainda falando no negócio de desarmamento, a Maria do Rosário lançou de novo a campanha de desarmamento, seguido, né? Logo em seguida do acontecimento lá do Realengo, ela começa a campanha de desarmamento. Acontece que é o seguinte, a campanha eleitoral dela foi financiada pela indústria de armas, pela Taurus. Isso aí é para vocês aprenderem. Olha, dar dinheiro para o PT, achando que isso vai livrar o seu cu, meu filho, é garantia certa e infalível de que virá logo uma piroca de rinoceronte no mesmo cu. Quando é que vocês vão aprender, porra? Tá aí o Daniel Dantas que não me deixa mentir. Quem deu mais dinheiro pro PT do que o Daniel Dantas? Hã? E quem levou daquelas pirocas, que antigamente a piroca humana tinha espinho, que a evolução, né, foi eliminando os espinhos. Não, foi essa piroca não evoluída, essa piroca primitiva. Piroca do homem de Neandertal com espinho e tudo. Né? E agora o pessoal da indústria, mas vocês são trouxa mesmo, hein? Puta vida. Quer dizer, olha, tem aquela frase do Donald Rumsfeld que eu não esqueço. Né? A fraqueza atrai a agressividade. Você se mostra fraquinho, né? Sou da paz. Ele quer se mostrar bonzinho. Aí que eles ficam com raiva de você, porra. Meu Deus do céu. Peraí, tem mais alguém na linha. Alô, quem é? Alô? Alô, quem é? Alô, aqui é Wagner de Santos. Wagner dos Santos. Wagner dos Santos ou Wagner de Santos? De Santos, São Paulo. De Tudo Santos. bom? Bem. Bela cidade. Obrigado. Olá, eu tô falando, você tá falando desse negócio aí do desarmamento. Eles vão tentar desarmar a gente de qualquer maneira, não é? Olha, é o seguinte, é só militante petista e gente do MST que vai ter arma, porra. Mas será que não tá na cara? Quando você viu assim, a polícia invadiu lá um acampamento do MST para apreender armas. Quando que você viu acontecer isso? Nunca. Tá cheio de arma lá. Os caras recebem não há somente arma, mas eles têm treinamento militar que é dado por gente das Farc e do Comando Vermelho, e tudo isso está bem. Agora, se você quer comprar, né, um revólver 32 para você proteger sua família contra bandido, aí você é um criminoso, você tem que ir para cana. Tá certo? E esse negócio de arma, olha, na Inglaterra proibiram as armas. O que aconteceu? A criminalidade quadruplicou, 4 vezes maior, mas foi imediato o negócio. Né? Isso faz parte do movimento revolucionário mesmo, né? Mas é claro, isso aí é tal da nova ordem mundial, meu filho. Uhum. Quer dizer, quer desarmar o mundo e deixar somente, vamos dizer, as elites, seus militantes, seu circo de puxa-saco, exatamente como fizeram na Alemanha. Na Alemanha o Hitler proibiu todo mundo de ter arma, exceto quem fosse do partido. Só que é o seguinte, ele pelo menos fez a coisa explicitamente. Ele disse, olha, só gente do partido pode ter arma. No Brasil estão fazendo a mesma coisa, mas sem dizer. Por exemplo, me diga como esse rapaz lá de Realengo conseguiu 2 armas legalmente. Um carinha de 23 anos, meu Deus do céu. Até aqui nos Estados Unidos, onde o comércio de arma é livre, chega um cara muito novinho lá, eles mandam passear, eles tentam evitar de vender arma pro cara novinho. Agora o cara de 23 anos conseguiu 2. O que é isso? É claro que tem uma proteção atrás.
O meu avô tinha 2 armas. Quando ele faleceu, eu fui registrar as armas agora nessa campanha aí, pra registrar, né? A gente ouvia, eu fui 3, 4 vezes na Polícia Federal, era só, devolve a arma, devolve a arma, devolve a arma. Eu falei, não, eu quero registrar essa porcaria. Devolver por quê? Foi você que me deu, filha da puta? É isso que tem que responder. Devolver nada, eu estou te doando a arma. Não estou devolvendo. Né? Não, eu queria ir lá registrar. Não, estou falando, é o termo que eles usam, devolver. O termo já é cínico, né? Eu entendi. Mas valeu, Olavo. Obrigadão aí pela participação. Um grande abraço. Outra coisa, né? No Paraná, isso, mais uma coisa só. Das armas foi um sucesso. Né? O Rubens Requeijão, ele se gabava de que o Paraná teve uma maior taxa de devolução de armas, etc, etc. A criminalidade no Paraná não parou de subir desde então. Porque a coisa mais lógica é o seguinte: o cidadão que sai da sua casa para levar uma arma para a polícia, dizendo que está devolvendo, como se fosse pagando por um pecado, fazendo uma penitência, né? Você acha que esse sujeito é capaz de cometer algum crime com essa arma? É claro que não. Então, a tal da devolução, ela é inócua por definição. Ela não pode afetar em nada, nada, nada. Agora, vê se vai alguém do Morro da Rocinha devolver armas. Vê se a turma do primeiro comando da capital vai devolver armas. Vê se essa turma das Farc, que está tudo no Brasil, vai devolver armas. Pô, o negócio é tão cínico. Outra coisa, para que eles querem o monopólio das armas se não para matar pessoas, meu Deus do céu? A hora da matança não chegou ainda e talvez não chegue, porque o Brasil é um país tão subserviente e eles nunca vão ter uma oposição, né, tão ameaçadora que exija providências bélicas, né? Mas, de qualquer modo, se não é para matar, é pelo menos para ter o direito ao monopólio do homicídio. O monopólio estatal do homicídio, meu Deus do céu, como tinha na União Soviética, como tinha no nazismo. Eles estão fazendo isso, só que é o seguinte: o segredo é fazer devagarinho. É aquele negócio da teoria da rã, que você joga a rã dentro da água fervendo, ela pula fora. Agora você joga dentro da água fria, vai aquecendo aos poucos, né? Ela fica lá até ser completamente cozida. É exatamente o que está... Essa expressão já é muito velha, mas é exatamente o que está acontecendo. Alô, tem mais alguém na linha? Rodolfo de Petrópolis. Rodolfo, tudo bem? Tudo bem? Olavo, eu queria alertar para a mentira que a senhora Kiyomi Fukino contou sobre o acesso dos havaianos às certidões de nascimento originais, porque essa mulher é a única pessoa do mundo que os americanos confiam que viu a certidão original do Obama. Pois é. Ela é considerada uma testemunha importante, mas ela mente uma atrás da outra. Né? Ela dizia, não, nós não entregamos, né, certidão de nascimento original, cópia de certidão de nascimento original, só entregamos a versão eletrônica. Mentira, tá aí a outra lá. Eu vou publicar no Diário do Comércio essa semana, né, a fotocópia do recibo. Tá lá, a certidão da mulher e o recibo datado de 23 de setembro de 2010. Quer dizer, ela mandou pedir pelo correio, custa $10. Eu vou dar até o endereço do lugar onde tem o formulário para pedir a certidão. Se tiver algum cara nascido no Havaí aí, pode pedir que você vai receber. E o Fukino está mentindo pra caramba. Ela está comprada pelo Partido Democrata, não está? Não, ela e a governadora anterior também, porque a governadora republicana, isso aí não quer. Ela alega muito isso. Não, já se viu, a republicana ia proteger o Obama? Claro que vai. O Obama está cheio de protetor no Partido Republicano. Tem montes. Essa semana mesmo. Está aí o Mitt Romney dizendo, não, Obama nasceu no Havaí. Como é que ele sabe, meu Deus do céu? Ninguém sabe. Eu não posso dizer que o Obama não nasceu no Havaí, que o Obama não é cidadão americano. Não sei. O problema não é esse. O problema é que o sujeito não tem o direito de esconder os documentos dele. E ele, se esconder só a certidão de nascimento, mas escondeu praticamente tudo. E também, uma coisa que o pessoal não está chamando a atenção, e que eu acho até mais importante que a questão da certidão de nascimento, é o alistamento militar. Aqui não chama alistamento militar. Esqueci como é que chama. Agora esqueci. É o equivalente do alistamento militar, que ele assinou em 1988 num formulário que foi impresso em 2008, porra. Então é claro que é uma falsificação, é claro que é um crime, e o pessoal nem está chamando muita atenção para isso. Quer dizer, um dos truques da manipulação da opinião pública é você concentrar as discussões num ponto só, como se aquilo fosse tudo, para você apagar o resto. Mas todos os documentos do Barack Obama praticamente sumiram. Até hoje ninguém sabe com que
passaporte, ele entrou no Paquistão numa época em que a entrada de americanos no Paquistão era proibida. Então ele só pode ter entrado com passaporte indonésio, mas se ele entrou com passaporte indonésio, ele tinha a nacionalidade indonésia na época, ele tinha dupla nacionalidade, então não pode ser presidente. Então são milhares de coisas. É toda uma trama de camuflagem como nunca se viu no mundo. Eu digo, mas nem bandido. Se você pegar aí o chefe das Farc, o Manuel Marulanda, o Raul Reis, a vida dele é mais transparente que a do Barack Obama, porra. Eu acho que até o endereço do Raul Reis todo mundo sabia, tanto que conseguiram bombardear lá. Mas onde morava a mãe do Barack Obama? Não dá pra saber, porra! Olavo, eu queria perguntar também sobre a relação entre o assassino de Realengo e o islamismo. Não, o cara, ele era muçulmano. Não se sabe a ligação dele exata com nenhuma organização, mas também não é preciso saber. Tá certo? Porque... Veja, esse tipo de coisa funciona não só na base da conexão direta, quer dizer, o indivíduo pertencer a uma organização, mas funciona na base também da disseminação passiva. Por exemplo, o Partido Comunista da União Soviética, ele tinha o pessoal da KGB, que trabalhava mesmo na espionagem, medidas ativas, etc, etc. E tinha em volta uma rede de auxiliares extraoficiais, que eram os militantes dos partidos comunistas, em vários lugares do mundo, onde você podia contar com a colaboração passiva. Muitos caras iam tomar iniciativas próprias, tá certo? Que já estavam nos cálculos da KGB. Ou seja, não existe uma central que precisa controlar todos os movimentos. Assim como numa guerra, você tem as tropas regulares e você tem as tropas irregulares, de partidianes, né? E que não obedecem a comando nenhum, mas estão trabalhando para o mesmo lado, estão lutando para o mesmo lado. Então, esse aí, saber qual é a conexão dele, falar, a conexão está dada, pelo menos a conexão ideológica já está dada, ele mesmo disse. Então, ele era um radical islâmico, tá certo? Agora, o que me chama a atenção não é a ligação dele com radicais islâmicos, é a ligação dele com essa turma do desarmamento, meu Deus do céu, que imediatamente tiraram proveito político, quer dizer, mostrando que a propaganda armada serviu para alguma coisa. É isso que tem que ser investigado. Eu não sei se o senhor sabe, mas está previsto um novo plebiscito para daqui a uns 6 meses. É a mesma técnica que usaram na Europa para impor o tal do Tratado de Lisboa. Você faz um plebiscito, o negócio perde. Faz outro, perde. Você continua fazendo plebiscito até que você vence pelo cansaço. Ela fala, não adianta votar não, porque eles querem que a gente vote sim. Então, se a gente votar não agora, vai ter que votar não de novo ano que vem. Então, quer saber? Vamos votar sim para não encher mais o saco. É isso que eles usam. Quer dizer, se um plebiscito não tem, vamos dizer, autoridade definitiva para resolver a questão, então o que adianta fazer um plebiscito? Tem que fazer plebiscito em série até dar o resultado que eles querem? Quer dizer, por que os outros plebiscitos não são definitivos e aquele que dá a resposta que ele quer, esse se torna definitivo? Exato. É claro que isso aí é trapaça. Tá ok, obrigado, Olavo. Obrigado eu. Agora, aqui, recebo uma carta do Arthur Hentz. Na sua contrarréplica ao professor Duguinho, o senhor mencionou a Igreja Ortodoxa Russa como agente histórico por trás do movimento eurasiano. Ela seria o principal, apenas um deles. Assim, a minha dúvida é a seguinte: se o eurasismo é um processo russo-chinês, se ele se confunde com os interesses dos altos oficiais burocratianos dos países, e se essa eles são continuadores do comunismo e, portanto, do movimento revolucionário, até que pronto a Igreja Ortodoxa Russa se insere nesse projeto como um dos agentes ou como agente principal. Ora, aí tem uma confusão causada pelo duplo sentido da palavra agente. Agente é todo aquele que empreende uma ação. Agora, agente histórico, no sentido que eu uso, é aquele capaz de projetos de longo prazo que se prolongam por muitas gerações sem se modificar. Então, em termos de longuíssimo prazo, o agente por trás de tudo isso é claro que é a Igreja Ortodoxa, que por ser uma igreja estatal, não pode se expandir para fora das fronteiras imperiais. Então, a única maneira da ortodoxia se expandir é ocupando territórios. Isso aí é um problema constitutivo da Igreja Ortodoxa e está lá faz 12 séculos, né? Então, agora, dentro disso existem outros processos menores, de mais curta duração, que podem, vamos dizer, aparecer de fontes independentes, que não são a Igreja Ortodoxa, mas que vão se inserir dentro do plano milenar, por assim dizer, da Igreja Ortodoxa. Então são dois planos de tempo, dois níveis de tempo diferentes.
É isso que eu estava querendo dizer ali. Talvez a palavra agente cause uma confusão, mas é preciso distinguir entre agente político e agente histórico. Né? A ação política de curto prazo, é claro que pode ter como sujeito um Estado, um governo, um partido político, uma coisa assim. Mas a ação histórica de longo prazo, que é a decisiva, só pode ser por aqueles agentes duradouros, né? Cujos planos e cujas ações atravessam épocas e continuam na mesma linha. Então, esses abarcam, transcendem e dominam os outros, mesmo que esses não percebam. Tem mais alguém na linha? Alô? Alô, Olavo. Sim. Tiago, de Campos Gerais, sul de Minas, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Bom, Olavo, voltando ao assunto aí do desarmamento, eu tô, pelo que a gente está acompanhando aí no noticiário, desde o que ocorreu aquela tragédia lá, tá desanimador, viu, Olavo? Era tudo que esse pessoal queria ou tudo que eles precisavam, eu não sei. Mas mais quem não o que percebe é. que isso é um pretexto? Quem não percebe que isso é um pretexto sórdido, mentiroso, safado, agora é que tem que votar contra o desarmamento mesmo. Não, agora... e pelo que já apuraram lá, eu não estou acompanhando, ultimamente eu estou meio sem tempo até para acompanhar o noticiário aí. Parece que uma arma, pelo menos, era ilegal, foi fornecida por segurança que vendeu arma raspada, alguma coisa assim, não tenho certeza. E já vem essa putada toda. Quantos crimes, desses 50 mil homicídios que tem por ano no Brasil, quantos são cometidos com armas legais? Então, ter uma arma legal no Brasil é quase impossível, leva 6 meses. Você vê que, num desses anos, acho que foi 2008, o Rio de Janeiro soltaram, o total de licenças concedidas foi 2. No estado inteiro. Você vê a dificuldade. Quer dizer, o número de armas legais nessa coisa é mínimo. É mínimo. Provavelmente um caso ou outro aí nesses 50 mil anuais aí. Claro, então é a dificuldade de você obter armas legais que facilita que só os bandidos tenham armas. E eles podem invadir qualquer casa no Brasil seguro de que a casa está desarmada. Você vê, aqui nos Estados Unidos, esse pessoal de especialistas em segurança, né, eles dão várias recomendações. A primeira é você ter arma. A segunda é você fazer um curso e aprender a lidar com ela para você não se ferrar com a sua própria arma. Porque você saber lidar também é coisa idiota, né? Eu sei lidar, que eu comecei a atirar, ganhei minha primeira espingarda com 8 anos de idade. Eu tenho experiência no negócio, né? Então, tem que ter o conhecimento. O terceiro é o seguinte: eles recomendam que você coloque na casa sinais externos de que você é um sujeito armado, para eles saberem que você está armado e já não entrar. Um desses sinais é uma bandeira americana, porque eles sabem que se ele botou uma bandeira americana, é um patriota. Se é um patriota, é a favor das armas. Então, muito provavelmente, o cara está armado. Então, estatisticamente, o número de casos com bandeira americana que é assaltada é muito menor que a dos outros. Porque os caras já sabem, falam, não vou entrar aí porque o cara tem uma bandeira. Então, a bandeira é um patriota, pode ser até um soldado, pode ser um ex-marine, pode ser um cara do exército, eu estou ferrado. Então, já não vai lá. Claro. O duro é aguentar. Agora, a terceira é você ter um cachorro capaz de morder os caras. Agora, parece que também não pode ter cachorro feroz, só pode ter, né, Yorkshire, né? Não pode ter nada. A gente agora tem o direito... Tem que ter um Yorkshire ainda pintado de cor de rosa. Claro, e o agradar nosso direito o agora é o de ficar calado e aguentar tudo, sem rabado, sem reclamar. Pois é, tem que agradecer. Né? Fala alguma coisa, nossa, radical de direito. Desculpa ter sentado no seu pau, meu amigo, eu não vi. Não, hoje, outro dia eu tava vendo aquele safado do Sarney falando, precisamos acabar com vai tomar banho, tenha santa paciência, aguentar um pilantra da marca daquele. Vamos acabar com essa classe política de mentiroso e puxa-saco, isso aí é que tem que acabar. O único que eu vi que falou alguma coisa, até não sei o que você pensa dele, eu conheço ele daqui de casa, que ele é casado com uma prima minha, então ele de vez em quando vem no sul de Minas, que é o Alexandre Garcia. O único que eu vi até agora falar alguma coisa, aproveita, põe no plebiscito então, Sarney, a seguinte pergunta, político ficha suja deve ser proibido de assumir?
de ser candidato, alguma coisa assim, foi o único que falou alguma coisa contra essa questão do novo plebiscito, essa palhaçada novamente. Ninguém segura esses caras, viu? É impressionante. Não tem jeito não. Eu, só para terminar aqui, Olavo, para não ficar aí consumindo seu tempo, mas eu vou começar agora a dar início à papelada para ver se eu consigo comprar uma arma aqui, porque eu acho que daqui a um tempo acabou tudo, quem comprou, comprou, quem não comprou... Mas vai ser assim, não, e quem comprou ainda pode ter que entregar. Ainda pode você devolvendo, como se eles fossem o proprietário. Claro, ainda já vão correr esse risco. Olavo, abraço. Fica com Deus. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Fica com Deus. Aqui o Humberto Carlos me pergunta, né? No programa Trotspeak, o senhor falou da inutilidade do fichamento, que ele só prova a incapacidade do fichador de guardar na memória aquilo que leu. Confesso que tem esse problema. Às vezes lembro vagamente de algo que li ou ouvi, mas sem saber explicar direito. Então ele me pede sugestões sobre como melhorar a leitura e a memória. Vou te dar uma sugestão que é um negócio... Olha, cá entre nós é do caralho. O homem chama-se Dominic O'Brien. Ele foi campeão mundial de memória 8 vezes. 8 vezes. Né? O cara, assim, você pega um baralho, embaralha e vai jogando as cartas. Ele te diz a ordem que você jogou as cartas. Ele entra num lugar que tem 200 pessoas, apresentam para ele um por um, depois ele diz o nome de todo mundo. O cara é um prodígio. E ele dá lá umas técnicas muito simples, que não são novas. As técnicas da arte da memória já vêm do tempo de Grécia e Roma. Porque naquela época, vamos dizer, para você imprimir uma coisa, era um osso. Imprimir significava copiar letra por letra, né? Então o que o homem do discurso fazia? Ele escrevia o discurso e decorava, né? E o que era o lançamento de um livro na época? Era ler o livro em voz alta. Você reunia lá umas 200 pessoas e lia o livro, pronto, está lançado o livro. Então, os oradores tinham que ter uma memória excepcional. Então, eles desenvolveram técnicas maravilhosas, sempre baseadas na associação entre a sequência linear de um texto e um mapa, alguma coisa que fosse colocada no espaço. Eu mesmo testei esse negócio, né? Eu faço aqui na minha cabeça o trajeto que eu procuro daqui até a agência do Correio, e daí cada lugar eu vou botando uma coisa. Por exemplo, eu quero lembrar uma sequência de nomes. Eu associo um nome com, sei lá, com o portão da casa, outro com a dobra da esquina, outro com a casa que tem mais para dentro. Não sai da memória nunca mais aquele negócio, é impressionante. São associações absurdas, mas a memória funciona na base... A memória é fantasia. Aristóteles já dizia, memória, imaginação, fantasia é a mesma coisa. Tá certo? Só que a memória é uma fantasia pautada por um dado externo. E a imaginação é pautada por si mesmo. Mas é a mesma função. Então... procure aí na internet Dominic com C, D-O-M-I-N-I-C O'Brien, ou apóstrofo B-R-I-E-N. O homem é uma fera e é um professor excelente. Pior ainda, o cara quando era criança ele era disléxico, hein? E ele teve que se disciplinar, aprender, virou campeão mundial de memória. É um prodígio. Né? Além disso, eu recomendo os livros de sempre, o livro do padre Antonin Saint-Ange, A Vida Intelectual, o livro do Adler, que você citou, Mortimer Adler. Vamos lá, tem alguém mais na linha. Quem é? Alô, professor? Sim. Oi, é Felipe de Porto Alegre. Tudo bem? Tudo bem, professor. Olha só, eu queria fazer uma pergunta para o senhor e também queria... A primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é o seguinte. Eu tenho um depoimento de áudio que eu queria mandar para o senhor, que eu vi que eu estava escutando um programa aí de 2009, que mandaram alguns depoimentos em áudio, o senhor colocou no ar aí, que eu estou ouvindo seus programas, eu vejo que as coisas, passa 2 anos, as coisas começam a acontecer aqui no Brasil, como eu estou ouvindo os programas antigos, né? Tu falou que... E ouça os programas antigos e você vai ver se essas análises que eu faço não permitem previsões corretíssimas do que vai acontecer. Isso aí não é profecia. Está acontecendo, está acontecendo. Isso aí é ciência, meu filho. Eu estudei o negócio. Eu queimo pestana dia e noite para ver se entendo o processo histórico ao ponto de poder saber o que vem para diante. E alguma coisa a gente descobre. Eu me lembro de alguns programas que o senhor falou assim, toda vez que os caras fazem um referendo e não sai o que eles querem, eles fazem de novo. Então, já estão fazendo. Estão fazendo de novo.
Então, assim, ó, eu tenho algumas histórias que depois que eu comecei a ouvir os programas, comecei a entender e ler sobre política, eu comecei desde quando eu tinha 15 anos até agora, eu vi a ascensão do PT aqui no Sul e como isso aconteceu dentro das escolas, através de professores, eu estudei numa escola de freiras, através das próprias feiras. Então, assim, eu queria mandar um depoimento em áudio, eu não queria participar do programa e falar isso, que é um pouco longo, mas eu queria saber como é que eu poderia mandar isso para o senhor vai justificar várias coisas que o senhor fala sobre o programa. Como é que eu poderia fazer sim, viu? Mande para olavo@olavodecarvalho.org. olavodecarvalho, tudo junto.org. Beleza. Então vou mandar. Vou gravar isso e vou mandar. É a ascensão incrível deles e a cristalização do voto, né? Porque quando tu começa a entrar na mente das crianças na escola, né? Na escola secundária, e depois isso não sai da mente, né? Fica no mínimo com 70, 80% das pessoas ainda acreditando naquilo. Com a ajuda dos professores, né? Então, assim, outra coisa que eu queria perguntar é o seguinte. Eu ouvi alguns comentários do senhor sobre fazer inversão total dos valores dentro de uma sociedade, para que tu quebre a sociedade e tu consiga implantar outras coisas. E aí eu percebi que o esquerdismo faz isso em todas as sociedades que ele entra. Por exemplo, exatamente. Esse esquema do gaysismo aqui, virar prática, o kit gay, essas questões nas escolas. Mas eu queria saber, assim, o que eu não entendo é como o processo da inversão de valores, que eu já entendi como funciona, eu não entendo como, o que na prática ele dá de vantagem para o esquerdismo. Mas vamos dizer, a própria inversão já entrega na mão do controlador da inversão todo o poder sobre a mentalidade das pessoas. Se você obriga o sujeito a negar o que ele está vendo, sabe aquela frase do Groucho Marx? Afinal, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? A hora que o sujeito nega o que os olhos estão vendo, para acreditar no que o outro está falando, pronto, ele já está de joelho na frente do outro e vai aceitar qualquer porcaria. Além disso, existe um negócio chamado psicose informática. Quer dizer, se você mete muita merda, muita contradição, muita absurdidade na cabeça da pessoa, o cérebro cede, ele fica fraco. E ele daí já não quer mais saber o que é verdade. Ele fica com preguiça de pensar e ele começa a querer que alguém o oriente, que alguém lhe diga, que alguém pense por ele. Isso é automático, isso já está demonstrado desde o tempo de Pavlov. Então, quanto mais absurda é a coisa, melhor para eles. Será que isso explica, por exemplo... nessas coisas? Quem é que pode acreditar, por exemplo, que o homossexualismo é sacrossanto e não pode ser criticado jamais? E qualquer conduta humana pode ser criticada. A heterossexualidade pode ser criticada se ela não é praticada, vamos dizer, dentro da lei, dentro da norma moral. Se eu entro na sua casa como a sua mulher, pode ser criticado por isso. Agora, se eu, em vez de comer a sua mulher como você, não podem mais falar mal de mim porque é homofobia, porra. Quer dizer, é uma coisa evidentemente totalmente absurdo. É? Quer dizer, vai a sua mulher protestar, olha, ele está lá transando com o meu marido. E vão dizer, a senhora é homofóbica. É? Porra. Sim. Sim, aí tu ainda vai preso ainda. Come a tua mulher e tu vai preso. Seu pai, tá tudo bem. É claro que é absurdo. E é proposto por que é absurdo. Presta atenção. Eles comem a tua mulher e tu vai preso e reclamar ainda. 4. Você acostuma, meu filho. E daí você não quer mais pensar, você não quer mais entender. Eu vi entrevista de uma garota na televisão francesa que, após ter passado por experiências psíquicas, né? Dessas escravizadoras no contexto de seitas, ela dizia assim, não, eu não quero mais saber a verdade. Você não interessa mais a verdade. Só interessa o que me dá um certo conforto, porque eu estou tão abalada, tão confusa, eu quero descanso, eu sou pequenininha, eu sou coitadinha, eu preciso de alguém que me oriente. Pronto, todo mundo está ficando assim. Daí essa epidemia de boiolice que tem no Brasil, até nas Forças Armadas, até general, porra. As Forças Armadas, assim, acabaram no seu objetivo, né? Agora é um braço do PT, né? É um funcionário público, só o que eles querem é aposentadoria, porra. Sim, se aposentar, acabou. Porque as Forças Armadas já deviam ter intervido em várias situações, né? Tipo, as Farc aqui que usam a Amazônia como base aqui, por exemplo, já tinham que ter tomado uma atitude em relação a isso. Olha, meu filho, prender o presidente e todos os ministros dele por causa dessa colaboração com a Farc seria obrigação dessa gente. Seria obrigação. Deles, do Supremo Tribunal Federal, né?
O Supremo Tribunal é um escritório de advocacia lá do PT, né, cara? Claro. Ô, professor, olha, só para perguntar a sua opinião. É uma baixeza tão grande que não dá nem para descrever. O Brasil está abaixo da possibilidade de ser descrito. É. Só para perguntar a sua opinião, eu sei que o senhor é contra o aborto, né? Radicalmente contra o aborto, eu também sou. Eu queria saber o seguinte... Eu sou somente a favor do aborto daquelas pessoas que são a favor do aborto. Por que elas não foram abortadas? Porra! Olha só, mas eu queria saber o seguinte, o senhor é contra o aborto também, assim, no caso da criança, por exemplo, nascer sem cérebro e tá dentro do útero da mãe sem cérebro e seja um risco para a vida da mãe, o senhor também é contra? Eu sou contra em todos os casos. Todos os casos. Você vai matar um mesmo que é certo que a criança não vai sobreviver, não vai nascer... Eu vou matar você porque você não tem cérebro. Não faz sentido isso aí. Se você tem autorização para matar o cérebro porque não tem cérebro, depois você pode matar porque não tem perna, porque não tem pinto, né? Ou porque não tem cu, como esses deputados. Sim, mas é que tu já vai estar morto, né? Tu não vai sobreviver ao nascimento, né? Ou se vai. Tem muita gente que sobrevive. Sim, mas sem cérebro, professor, como é que vai ficar, né? Você já não viu esses casos de pessoas cujo cérebro está em estado líquido e que funcionam perfeitamente? São casos mas é só o corpo, né? no mundo. Ninguém sabe exatamente. Esse negócio de fisiologia cerebral é um mistério. Pois é, professor, eu agradeço as explicações. Eu vou desligar para dar tempo de o senhor concluir o programa aí e vou lhe mandar aquele áudio que eu prometi. Eu vou fazer, colocar tudo num áudio lá e vou mandar um pouco longo, por isso que eu não quis largar no programa. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Eu queria agradecer aqui o Eduardo Bisotto, que escreveu um artigo aí em minha defesa, tá? No blog edubisotto com 2 T's.blogspot.com. O artigo está muito bom, porque a tal da Nariz Gelado, que é a mulher de um coronel que não gosta muito de mim, ela disse que eu estou no mesmo nível do Bolsonaro e que no Brasil não existe uma direita séria por causa de nós. Tá. Vivendo e aprendendo, né? Ai. Então, olha, o artigo está muito bom, Eduardo. Não dá para ler aqui porque está muito comprido, mas eu acho que eu vou publicar lá no meu site. Então, eu acho que acabou o nosso tempo. Até a semana que vem. Muito obrigado.